Olá, estamos de volta com mais uma edição do Vai Cair na OAB, um programa realizado pelo Leia Já através do nosso portal e também do Instagram, @Vai Cair na OAB. Neste programa, vamos abordar mais uma dica fundamental para você, bacharel em Direito que está se preparando para realizar o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Acompanhe agora a nossa dica de hoje. Olá pessoal, tudo bem? A gente vai trazer hoje aqui para vocês um assunto muito importante para a aula de Direito Empresarial de vocês. É um assunto muito importante, um assunto que cai bastante, cai em todo exame de ordem e é muito importante para vocês saberem a diferença entre o processo de recuperação judicial e o processo de falência. Os dois institutos estão vinculados no direito empresarial, mas eles têm diferença. Ambos a empresa está com a dificuldade financeira, mas a gente vai trazer aqui algumas diferenciações entre esses dois institutos. Principalmente no processo de recuperação judicial, a empresa é que ajuiza o pedido. Ela busca o judiciário atrás do socorro do Poder Judiciário para se recuperar quando ela está com uma dificuldade financeira ou alguma dificuldade administrativa. Quando esse processo de recuperação judicial ele é deferido, a empresa continua a sua atividade normalmente. Então ela tem que demonstrar no processo que ela tem viabilidade econômica. Então, assim, ela vai apresentar o pedido com todo o histórico da empresa, vai demonstrar que tem viabilidade de continuar suas atividades e, após deferido, a empresa continua normalmente. O que é que acontece no processo de falência? No processo falimentar, a empresa não continua. Após ser deferida, ser proferida a decretação da falência, a sede da empresa e todas as unidades são lacradas, os bens ficam em um lugar específico para que posteriormente ele seja comercializado e o objeto dessa venda seja destinado para o pagamento de credores. Então a principal diferença é essa: na recuperação judicial a empresa continua ativa, na falência não. Na falência a empresa vai ser encerrada suas atividades, para que todo o objeto, todo o resultado da venda daqueles bens seja destinado para pagamento de credores. Então, nos dois processos, tanto recuperação judicial quanto falência, nós vamos ter a figura do administrador judicial. Qual a diferença entre os dois? Na recuperação judicial, o administrador judicial ele é nomeado pelo juiz. Ele vai agir como um autor fiscalizador do Poder Judiciário. Então, ele vai estar dentro da empresa, olhando o funcionamento da empresa, se realmente há viabilidade. Ele vai emitir pareceres mensais e juntar no processo, indicando como é que está o fluxo de caixa, como estão os funcionários, a entrada e saída de funcionários, como estão as atividades da empresa, e após a homologação do plano, o administrador judicial ele também vai fiscalizar o cumprimento desse plano. Então ele vai ao juiz, vai demonstrar para o juiz e para os demais e para os credores também como está o funcionamento da empresa. Na falência não, na falência ele também vai ser nomeado pelo juiz, mas ele não vai fiscalizar a atividade da empresa, até porque a empresa não tem mais atividade. Então ele vai atuar no processo falimentar para administrar os bens que compõem a massa falida, lacrar esses bens no início do processo falimentar e arrecadar todos esses bens que vão compor a massa falida. Após ele arrecadar tudo isso, ele vai prezar pelo bom estado desses bens, para que assim ele obtenha um valor maior, um valor pecuniário maior, para atingir uma grande quantidade, a maior quantidade de credores. Então, o administrador judicial em si, ele existe na recuperação judicial e na falência, mas existem algumas peculiaridades entre suas funções nos dois processos. Então, lembrando, na recuperação judicial, a empresa continua em atividade e o administrador judicial ele vai atuar fiscalizando aquela empresa. Dica importante: o administrador judicial ele em nada tem a ver com o administrador da empresa. Ele apenas é nomeado pelo juiz para atuar como autor fiscalizador. Ele em nada tem a ver com o empresário ou com o sócio da empresa e nem deve ter nenhuma vinculação, tanto no processo de recuperação judicial quanto da falência. Mas na falência ele vai responder pela massa falida. E aí existe essa diferenciação, porque ele vai responder em processos, ele vai atuar em alguns processos em nome da massa falida. Outro ponto importante da diferença entre esses dois institutos é a existência do crédito tributário. O crédito tributário ele não consta no processo de recuperação judicial. Então, independente do valor que a empresa devedora tenha pendente com o fisco municipal, estadual ou federal, esses valores eles não são arrolados no processo de recuperação judicial. Lembrando que a recuperação judicial tem 4 classes. A classe 1, que é a classe dos credores trabalhistas, a classe 2, com garantia real, a classe 3, os credores quirografários que não possuem nenhuma garantia, e a classe 4, que são os microempresários e as pequenas empresas. Então, o crédito tributário ele não consta em nenhuma dessas 4 classes.
mas o crédito tributário ele é constituído de forma independente normal, segue em paralelo ao processo de recuperação judicial e segue sua execução. Contudo, a execução do crédito tributário, a execução fiscal, ela não pode chegar a atingir os bens da empresa de modo que inviabilize a atividade da empresa que está em recuperação judicial. Então, embora siga a execução do crédito tributário, ela não pode impedir o bom continuamento do processo de recuperação judicial. Então, segue-se o crédito tributário em forma paralela e não faz parte da recuperação judicial. Já na falência, não. O crédito tributário ele compõe a massa falida, ele compõe o passivo da massa falida e ele está entre uma das classificações dos créditos do processo falimentar. Então é importante vocês observarem e estudarem as classes da recuperação judicial e as classes da falência que o crédito tributário vai constar no processo falimentar. Então o resultado da venda dos bens ele será destinado também para o pagamento dos créditos tributários, dos créditos junto à Fazenda Pública. Em relação ao plano de recuperação judicial, é importante a gente destacar que existe o plano de recuperação judicial no processo de recuperação judicial, mas não no processo de falência. Por quê? O processo de recuperação judicial nada mais é do que um documento em que a empresa devedora, a empresa recuperanda, ela junta nos autos um documento de extrema importância, o mais importante no processo de recuperação judicial, em que ele vai demonstrar para os credores como que ele vai pagar todos os seus credores. Então ele vai colocar em quantos anos, qual vai ser a carência, qual vai ser o deságio, que é o desconto sobre aqueles créditos que estão arrolados no processo de recuperação judicial, qual vai ser a forma de atualização, qual vai ser só a forma de reorganização administrativa, estatutária que possa ocorrer. Então tudo isso vai estar indicado dentro do plano de recuperação judicial que vai ser votado no processo de recuperação judicial. Já na falência não, a falência não existe esse plano de recuperação judicial, até porque não tem atividade. Então não haverá uma Assembleia Geral de Credores na falência para aprovação desse plano, porque a empresa não existe mais. Então o que existe é a massa falida, que é composta pelos bens que existem da empresa que existia, que atuava. Então esse plano de recuperação judicial ele não vai existir na falência. Se houver o processo de recuperação judicial que foi convolado em falência, vai existir esse plano de recuperação no processo recuperacional, mas não mais vai ter vigor porque o processo ele foi convertido em falência, tá bom? Em relação ao encerramento dos dois processos, nós também temos uma diferenciação. Vamos lembrar que no processo de recuperação judicial, após a homologação desse plano, a empresa ela vai se manter em processo de recuperação judicial durante 2 anos. Então, durante esses 2 anos, o judiciário ele vai fiscalizar o cumprimento desse plano. Se a empresa recuperanda, após a homologação desse plano, descumprir qualquer cláusula do plano de recuperação judicial, o juiz ele poderá decretar e deverá decretar a falência da empresa. Então, essa recuperação judicial vai ser convertida em falência. Já no processo de falência, não. O processo falimentar ele vai seguir até a venda do último bem da massa falida e depois da distribuição desse resultado para os credores. Então, é por isso que nós temos aí falências com 5, 6, 8, 9, 10 anos, porque existem massas falidas gigantes com bens em diversos estados, às vezes fora do país, e esses bens eles têm que ser arrecadados, têm que ser lacrados, vendidos, e o valor desse resultado, dessa venda, terá que ser distribuído para cada credor, para os credores. Após não haver nenhum bem mais na massa falida, mesmo que todos os credores não tenham sido pagos, que é o que geralmente acontece, mesmo assim o processo falimentar ele é encerrado. Então vamos lembrar essa última observação. No processo de recuperação judicial, 2 anos após a aprovação do plano de recuperação judicial, é determinado o encerramento do processo de recuperação judicial e no processo de falência, esse processo vai seguir até a venda do último bem, a distribuição desse valor para todos os credores. Então essas são as dicas, são os pontos importantes, fundamentais entre a diferença da recuperação judicial e da falência, que é muito importante para vocês na prova de direito empresarial de vocês. Uma ótima prova! Espero que essa dica possa facilitar ainda mais os seus estudos. Lembrando que outras informações você também pode acompanhar através do nosso Instagram, @VaiCairNaOAB. A todos, muito obrigada pela companhia e bons estudos!